Shalom, homens de honra. 24 de agosto, vamos lá. Corrigindo o seu presente, mudando o seu futuro. Nossa devocional é esse daqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo JB Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o dia 24/8/2026. O que quer dizer para nós o versículo desse dia? Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, verso 3. Daniel 12, verso 3 diz assim, para mim e para você. Vamos lá, primeiro pedacinho do versículo de Daniel. Os sábios resplandecerão. Daniel fala daqueles que possuem verdadeira sabedoria. Pessoas que conhecem a Deus e vivem de acordo com sua vontade. Hoje, esse primeiro pedacinho do versículo quer dizer o quê? Sabedoria não é apenas saber muito, é saber viver corretamente. Suas decisões de hoje estão construindo o seu amanhã. Ok? Então, se você viver corretamente nos dias de hoje, você está construindo o seu futuro de amanhã. Segundo pedacinho do versículo de Daniel 12, verso 3. Como o brilho do firmamento. Como o brilho do firmamento. Deus compara essas pessoas a algo que brilha. Hoje, uma vida alinhada com Deus se torna um testemunho. Quando você corrige sua maneira de viver, sua vida começa a influenciar quem está ao seu redor. É isso, o testemunho que você vai ser, porque você já passou por aquilo. Então você vai ser um testemunho vivo para transformar outras pessoas. Terceiro pedacinho do versículo. Aqueles que convertem muitos para a justiça. A sabedoria não deve ficar apenas dentro de nós. Ela precisa alcançar outras pessoas, olha lá. Transformar outras pessoas. Alinhar outras pessoas. Hoje, seu futuro não deve ser construído apenas pensando em você. Olha lá. Suas escolhas podem abrir caminhos para a sua família, seus filhos e pessoas que Deus colocou ao seu redor. É isso. Quarto pedacinho do versículo. Como as estrelas para sempre e sempre. Daniel aponta uma recompensa que ultrapassa o presente e alcança a eternidade. Hoje, esse pedacinho do versículo quer dizer o quê? Não viva somente pensando no resultado imediato. Algumas das decisões mais importantes que você toma hoje terão consequências muito maiores no futuro. Cuidado com as decisões que você tem hoje, que podem comprometer o seu futuro. Concluindo, Daniel verso 12 a 3. Daniel 12, verso 3. Corrigir o presente é uma decisão. Mudar o futuro é uma consequência. Talvez você não possa mudar o que aconteceu ontem, mas pode mudar o que fará hoje. É isso. Ainda dá tempo de nós sermos corrigir nosso presente ainda. Você não pode voltar para corrigir o passado, mas pode corrigir o presente para construir um futuro diferente. Olha lá. Cada dia é um dia. Escolha a sabedoria. Escolha a justiça. Escolha influenciar pessoas para Deus. O que você decide hoje pode determinar o legado que deixará amanhã. Por que legado? Geração em geração. Amém? Então é isso. Vamos para a mensagem central do nosso devocional do dia 24. Corrigindo o seu presente, mudando o seu futuro.
Temos que aprender o grande conceito de que o futuro está se formando a partir das escolhas que nós fazemos. Então, nosso futuro está se formando nas escolhas que nós fazemos. Escolhas não levam para onde devemos estar. Escolhas nos levam para onde devemos estar. E escolhas também nos tiram de onde deveríamos estar. É a decisão. É as escolhas que nós fazemos. Decisões arriscadas, decisões críticas e decisões difíceis são decisões que nos levam a um ambiente incomum, extraordinário. Há muitas pessoas que não querem decidir, porque não querem se responsabilizar pelas suas escolhas. Quando nós vamos escolher, o destino se manifesta. A capacidade de escolha é o maior poder que Deus nos deu. Capacidade de escolha para mim e para você. Ele já nos deu. É o maior poder que Deus nos deu. Capacidade de escolher. O futuro não é determinado por forças externas, mas moldado pelas nossas decisões diárias. O destino é gerado pelas escolhas que tomamos. Quando não escolhemos, já estamos fazendo uma escolha de não escolher. O chamado de Deus é para corrigirmos o nosso presente, alinhando as nossas ações com o seu plano por meio do arrependimento, da prática da justiça e da oração. Então nós vamos ser corrigindo no presente, alinhando nossas ações com o plano de Deus, no quê? No arrependimento e na prática da justiça de oração. Estamos vivendo uma transição, um momento decisivo que requer discernimento. O que é bom, o que é ruim. A gente tem que saber já isso, discernir. Não podemos ser prisioneiros do medo ou das distrações. Arrependimento quebra sentenças. E é o primeiro passo para transformar o futuro. É se arrepender. Se arrepender o que é? É que nem Davi. Ele traiu. O marido da mulher no palácio foi para a guerra. Ele ficou no palácio, ele traiu ela. Só que ele traiu, só que depois ele se arrependeu. Nunca mais fez isso. Nunca mais traiu. É isso que eu e você tem que fazer. Se arrepender e não fazer mais. O arrependimento quebra sentenças. E é o primeiro passo para transformar o futuro. Então o que nós devemos fazer? Arrepender para transformar o nosso futuro. Quando nós voltamos para Deus, olha lá, e ajustamos as nossas escolhas à sua vontade, mudamos a rota da nossa vida e abrimos portas para as promessas que Ele preparou. Quem preparou? Deus, nosso Pai. Temos que voltar à vontade dEle, porque somos imagem e semelhança dEle. E se somos imagem e semelhança dEle, sabemos que temos um Cristo habitado em nós, a vontade é dEle, não é minha. Deus nos chama para um novo começo. Ela está chamando você ainda para um novo começo. O futuro se manifesta quando começamos a tomar as decisões certas. Ainda dá tempo de você e eu tomar as decisões certas. É hora de se afastar do erro, abandonar os caminhos tortuosos e dizer sim ao propósito de Deus. Ele tem um propósito para mim e para você. Quando você age corretamente, você vai corrigindo as coisas à sua frente. É o conceito de consertar o futuro. Hoje é o dia de se alinhar com Deus pelo arrependimento. Nós vamos se alinhar com Ele como? Pelo arrependimento. Por atos de justiça e pela intercessão, que muda a história. Quando você diz sim ao seu destino, o futuro começa a se formar no horizonte.
É isso. Arrependimento. Então o que é arrependimento, Alexandre? Vamos lá então. O que a Bíblia fala de arrependimento para nós? Vamos lá. Olha lá, vamos lá, arrependimento. Na Bíblia, não é apenas sentir culpa por algo que fizemos, é uma mudança de direção. Então, arrependimento na Bíblia o que é? Uma mudança de direção. É quando a pessoa reconhece o erro, se volta para Deus e permite que Ele transforme as suas atitudes. Se voltando a Deus, a nosso Pai, as vontades são deles, não é mais a minha. A vontade é dele, não é minha. O que gera arrependimento? Uma pergunta. O arrependimento verdadeiro nasce quando a palavra de Deus confronta o coração. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Segundo Coríntios 7, verso 10. Existe uma tristeza que aproxima a pessoa de Deus. Ela percebe, eu errei. Confessa, abandona aquilo que deseja mudar. Olha lá. É Davi. Lembra de Davi que ele traiu? Ele não fez mais, ele se arrependeu. E não fez mais a traição. Mas existe uma tristeza que não gera arrependimento. Qual é essa tristeza? É a pessoa sentir vergonha, medo das consequências ou culpa, mas não quer mudar. Olha lá. É isso. Tem pessoa que não quer mudar, não quer se arrepender, porque ou ela vai sentir vergonha, ela vai sentir medo, ou ela vai ter medo das consequências, da culpa que ela tem, mas não quer mudar. Olha lá. E que o trono é levantado? E que o trono é levantado? Outra pergunta. Quando não existe arrependimento, muitas vezes o trono do próprio eu permanece levantado. É o ego, o orgulho. A pessoa sabe que Deus está falando, mas continua dizendo: eu quero do meu jeito. Eu não vou mudar. Todo mundo faz. Deus conhece meu coração. Olha lá. Deus conhece seu coração, conhece o meu, porque Ele que nos fez. Não adianta desfazer Deus. Nesse lugar, o coração continua Nesse lugar, o coração continua governado pelo ego, orgulho e própria vontade. Porque é o eu. É a carne que está dominando. Em vez de ser governado por Cristo, por Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. É como se houvesse dois governos disputando o trono lá. O eu e o governo de Deus. O governo de Jesus Cristo. Dois governos. O eu, que é meu ego, meu orgulho. O trono um é esse e o outro é do nosso Jesus Cristo, o irmão mais velho. O trono do eu, o que é? Eu faço o que eu quero. O trono de Cristo, nosso irmão mais velho. Senhor, seja feita a tua vontade. Por isso, arrependimento verdadeiro não é simplesmente chorar diante de Deus. É tirar o eu, o ego, o orgulho, do trono e devolver o governo a Cristo. É isso. Eu e você tem que deixar o orgulho de lado, o eu de lado, e deixar Deus governar o nosso coração. E onde está o eu? Dentro de mim. E eu tenho o meu eu, você tem o seu eu. Eu tenho o meu orgulho, você tem o seu. Você tem o seu medo, eu tenho o meu.
Você tem as suas decisões, eu tenho a minha. Está tudo dentro de nós, do nosso coração. E Cristo, nosso Pai, Deus, quer governar só o nosso coração. Não quer governar mais nada de nós, é nosso coração, porque Ele sabe que se a gente deixar Ele governar nosso coração, Ele governa todas as áreas da nossa vida. E tem uma diferença muito forte aqui. A culpa diz, eu fiz algo errado. Arrependimento diz, eu fiz algo errado e preciso mudar. Eu fiz algo errado e preciso mudar, não vou fazer mais. Isso é o arrependimento. Você fez algo errado hoje, se arrepende para você não fazer mais isso. Culpa olha para o erro. E o arrependimento olha para quem? Para Deus, nosso Pai. Olha a diferença. O arrependimento verdadeiro produz frutos. Como Davi. Ele se arrependeu profundamente da traição. Não fez mais e gerou fruto. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Onde se encontra isso, Alexandre? Mateus 3, verso 8. Ou seja, quem realmente se arrepende começa a apresentar evidências que não quer mais permanecer no mesmo lugar. Se você se arrepender verdadeiramente, você não vai ficar no mesmo lugar. Você vai avançar. Você vai ter discernimento. É isso. É isso. É isso. Hoje está pedindo para eu e você se arrepender. Tirar o nosso eu do lugar. Colocar Deus no lugar do eu nosso. A vontade é dele, não é minha. Dá tempo de mudar. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live que alguém vai precisar. Amém? Agora, por gentileza, quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional do dia 24. Senhor, eu me arrependo dos meus erros e me alinho ao seu propósito. Que as minhas escolhas sejam corretas e que eu possa viver o futuro que o Senhor preparou para mim. Guia-me e fortaleça-me na justiça. Amém. Pode abrir os olhos. Olha lá. Arrependo dos meus erros. Eu e você tem que se arrepender para ter o alinhamento com Ele. Porque Ele tem um propósito para mim e para você. Por isso que nós temos que alinhar. Se arrepender e não fazer mais. A decisão é minha, a decisão é sua. Arrependimento é decisão, pessoal. Tem que decidir. Que as minhas escolhas sejam corretas e que eu possa viver o futuro que o Senhor preparou para mim. Quem que prepara o futuro? É Ele. Está preparando para mim e para você. Da preparação do futuro, o que é? O arrependimento. Nós não podemos carregar as coisas que nós fazemos hoje, carregar amanhã. Arrependimento é parar. É decidir parar de fazer o que você está fazendo. Se arrependeu? Para, não faça mais. Guia-me, fortaleça-me na justiça de quem? Na justiça dele. Amém? Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional dia 24, Joel 2, verso 12 a 13. Vamos ver o que Joel fala para nós aqui. Primeiro pedacinho do versículo de Joel 2, verso 12 a 13. Convertei-vos a mim com todo o vosso coração. Convertei a mim a todo o coração. Deus chama o povo para voltar-se verdadeiramente para Ele. Como que nós vamos voltar para Ele? Arrependendo. Hoje, corrigir o presente começa com uma decisão, olha lá. Voltar o coração para Deus. Você tem que decidir. É o que falou no arrependimento. Você tem que se arrepender, não fazer mais para estar alinhado com Deus. Está falando aqui, ó, voltar o coração para Deus. Não é apenas mudar algumas atitudes externas, mas mudar a direção da vida. É isso. Você quer mudar a direção da sua vida? Entregue o coração para Deus. Volta o seu coração para Deus.
Segundo pedacinho do versículo de Joel 12, verso 13. Com jejum, e com choro, e com pranto. Essas expressões demonstram arrependimento e quebrantamento diante de Deus. Não vai ser fácil, mas não vai ser impossível também. É só você decidir. A decisão é sua, a decisão é minha. Hoje, segundo pedaço do versículo, precisamos reconhecer nossos erros com sinceridade, com verdade. Arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, é decidir mudar de caminho, mudar de rota. Se precisar sair das rodas dos escarnecedores, vou ter que sair. Se precisar desviar daquele caminho, eu vou desviar. É isso. Terceiro pedacinho do versículo de Joel 2, verso 12 a 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Olha lá, ele quer que a gente se abra o coração para ele. Deus não queria apenas uma demonstração exterior da realidade. Ele queria transformar o interior. É o que ele está querendo de mim e de você. Transformar o interior nosso. Hoje, podemos mudar a aparência sem mudar o coração. Deus olha para aquilo que ninguém vê. Nossas motivações, pensamentos e decisões. Deus olha para isso no interno nosso. Nossas motivações, nossos pensamentos, nossas decisões. Ele olha para a nossa alma, para o nosso espírito. É isso. Quarto, pedacinho do versículo de Joel 2, verso 12 a 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O chamado é para voltar ao relacionamento com Deus. Como que nós vamos voltar? Se arrependendo, decisão de não fazer mais aquilo. Deixar rasgar nosso coração para Ele, para que Ele entre nas nossas motivações, na nossa alma, nos nossos pensamentos e nossas decisões. A vontade é dele, não é minha mais. Hoje, você não precisa esperar o futuro para começar uma mudança. É agora, é já, é imediato. A mudança que você deseja para amanhã começa com uma decisão tomada hoje. É agora essa decisão. Quinto pedacinho do versículo de Joel 2, verso 12 a 13. Porque ele é gracioso e misericordioso. Deus não chama o homem ao arrependimento para destruí-lo, mas porque é gracioso, misericordioso e cheio de compaixão. Olha lá. Ele é cheio de compaixão por mim e por você. Misericordioso, gracioso. Por mim e por você. Ele está nos chamando para nós arrependermos. Para não fazer mais aquilo. A decisão é nossa. É decidir voltar a alinhar com Ele. Hoje, mesmo que você tenha errado, ainda existe caminho de volta. A graça de Deus oferece oportunidade de recomeço. Ele quer que eu e você recomece do jeito que nós estamos. É no arrependimento. É isso. Arrepender de verdade. Tirar o meu eu, meu orgulho e decidir a não ser mais orgulhoso. É isso. A vontade é dele, não é minha. É rasgar o coração para ele. Mesmo que você tenha errado, ainda existe caminho de volta. A graça de Deus oferece oportunidade de recomeço. Hoje é isso. E a conclusão, Alexandre? De Joel 2, verso 12 a 13. É essa. Corrigir o presente é voltar o coração para Deus. É voltar o meu coração e o seu para Deus. Ainda dá tempo, Ele está nos chamando. Você não pode mudar o que já aconteceu. Não. Mas pode decidir quem você será daqui para frente. Olha lá. Você se arrepende? De verdade? Então você não pode ser. Você não pode fazer mais algo que você fazia. Não rasgue apenas as vestes. Rasgue o coração. Não mude apenas a aparência. Mude a direção.
O futuro começa a mudar quando o coração decide voltar para Deus hoje. Eu e você tem que decidir isso. Mudar o coração para a gente voltar para Deus hoje e sempre. Todo dia nós temos que nos arrepender. Amém? Essa é a explicação de Joel 2, verso 12 a 13. E a frase do nosso devocional é essa. A propósito, você está onde está pelas escolhas que você fez. E não reclame das pessoas. Reclame de você. Por quê? Porque você escolheu. A escolha foi sua. Por isso que você tem que... É você com você. A propósito, você está onde está pelas escolhas que você fez. Eu estou onde estou porque eu fiz a escolha que eu fiz. E não reclame das pessoas que você escolheu estar. Reclame de você. Ele está falando, acorda. Se eu estou em pessoas que não querem ver o meu crescimento, eu tenho que acordar e sair delas. Querer o bem delas, com paixão, mas tem que sair fora desse lugar, que não faz bem para mim. É isso. Tem que reclamar de mim mesmo, porque a decisão foi minha de estar lá. Amém? Então é isso. Vamos refletir. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado hoje. Quero que Ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés com a armadura que Ele nos deu, como fala em Efésios. Quero também que Ele cerque você e blinde você e seus familiares e sua casa com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar onde vocês estiverem e suas casas. Amém? Fui.